Isalene, criou-se um diário oficial de Campinas. A Prefeitura de Campinas. A Prefeitura de Campinas. Qual foi o primeiro passo do atual prefeito de Campinas quando se elegeu, que é do PDT, o Dr. Aurélio? Foi negociar com a imprensa local a redução do diário oficial à mesmice de sempre e a nada. Entende? Criou-se um diário oficial ativo, que disputava público, que tinha notícia, que tinha informação, que tinha tudo absolutamente legal. O Evo Morales acaba de criar um jornal público lá. Mas lá... Aí eu particularmente discordo. Eu acho que essa questão de controle social do investimento público, sim. Mas qualquer tipo de controle sobre a mídia impressa, absolutamente não. Nenhum tipo de controle... Mas não está se falando sobre controle sobre a mídia impressa. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando você cria um diário oficial, que a obrigação de todo o governo é dar boa informação ao cidadão, e nós estávamos já dando passos, e se houvesse o segundo governo municipal do PT ali, nós íamos criar um controle social sobre esse jornal público. Tá? Eu realmente confesso para você que tenho uma certa preocupação com essa história do controle social. O controle social será mesmo da sociedade civil ou será exercido por um partido? Eu tenho sérias dificuldades com essa ideia. Meu caro, submeter a mídia a um controle partidário. Mas eu não mandei isso. Eu não mandei submeter a mídia. Eu estou dizendo as verbas públicas. Isso é disso que eu estou falando. Concordo. As verbas e dos jornais estatais, como o Diário Oficial, você próprio cria um controle social para ele. Nós estamos aqui, por exemplo, numa TV estatal. Eu não estou discutindo que eu sou contra a propriedade privada dos meios de produção em geral. Que sou. Mas não estou discutindo isso aqui. Estou discutindo o Brasil de hoje. Um exemplo dessa experiência que nós estamos fazendo aqui. Esse debate, com muita dificuldade, na maioria dos segmentos de mídia comercial, teria dificuldade de ser feito. A maioria, né? Claro. Mas aí, Leandro, eu peço a sua intervenção. Quando os órgãos são dotados de uma missão pública, você está cumprindo aquilo que está previsto lá na Constituição, que é o ramo privado, o ramo estatal e o ramo público de comunicação. O que ocorre é que no Brasil optou-se pela predominância total do ramo privado e a mídia pública praticamente não conseguiu ainda se estruturar. Você tem uma gradação nisso, né? Por exemplo, no Brasil tem vários veículos que se dizem públicos. A última vez que eu estive numa TV pública dando entrevista, foi na TV Câmara, eu fui censurado. É verdade. Né? Só para relembrar para o telespectador, eu fui convidado para participar de um programa chamado Comitê de Imprensa. Aliás, foi a 4ª vez que eu fui nesse programa. Só que dessa vez a discussão era sobre... Começa por um erro de essência. O tema do debate do Comitê de Imprensa no dia 13 de março era sobre a capa da Veja, que já era corroborada pela produção do programa como uma verdade. O apresentador, inclusive, fala, olha, a arapongagem do delicado protótipo mostra como os métodos da ditadura continuam. Uma coisa absolutamente sem provas. É mais um factoide. O Jornal Nacional já repetiu 2 vezes, né, na escalada do jornal, depois com matéria dentro, que o delegado Protógenes foi indiciado pela sindicância da Polícia Federal por ter feito grampos ilegais. Isso é mentira. Isso jamais foi provado. E assim, o programa foi para discutir isso. A minha primeira intervenção no programa foi dizer que isso não é verdade. E isso começou a gerar dentro do programa uma discussão inaudita dentro daquele tipo de programa, dentro daquele tipo de televisão que é a TV Câmara. E o que aconteceu? Eu citei nominalmente o presidente do Supremo, né, o ministro Gilmar Mendes, que está me processando, pedindo uma indenização de R$100 mil, porque eu simplesmente fiz uma matéria dessa tecnicamente jornalística, sem nenhuma ênfase política, nem nenhum tratamento que não seria dado a nenhuma outra pessoa numa matéria jornalística, mostrando que ele tem um instituto, chama Instituto Brasiliense de Direito Público, em Brasília, chama IDP, que foi montado, que foi construído com verba do Banco do Brasil, em cima de um terreno praticamente doado pelo governador Joaquim Roriz, de péssima memória, e que tem como nos seus quadros professores vários ministros do Supremo, ministros de Estado, Nelson Jobim é um deles,
e advogados e procuradores que têm interesses dentro do Supremo. Isso é um fato gravíssimo que eu coloquei jornalisticamente e fui processado por isso. É a regra do jogo, nenhum problema. Mas no momento que eu citei isso e tornei público, o que é mais ainda, eu quebrei o silêncio em torno de uma matéria da Carta Capital que não foi repercutida por nenhum outro veículo de comunicação. Não saiu no Jornal Nacional. Não saiu no Jornal Nacional, a capa da Carta Capital jamais... A tiragem é de 70 mil. É uma revista pequena, mas que tem muita relevância hoje dentro da imprensa brasileira. Isso incomoda. Eu fui censurado, quer dizer, o Gilmar Mendes pediu ao Michel Temer, presidente da Câmara, que retirasse do ar, ele deu uma ordem à TV Câmara, ao diretor Beto Seabra, que tirou do ar, da grade da programação e mais ainda extirpou da internet. Tirou, você apagou dos arquivos da internet, como se fazia, sei lá, na época da China comunista, na época maoísta, que você tirava as pessoas das fotografias oficiais, quando elas caíam em desgraça. De Stalin também. Stalin. Então, assim, essa censura, ela mostra o seguinte, que não há regras dentro das TVs chamadas públicas para nada. Depois que aconteceu isso, a gente fez eu fiz uma carta aberta aos jornalistas do Brasil denunciando isso. Muitos blogs, o Viu o Mundo do Azenha foi um deles, passaram essa bola para frente, teve uma repercussão muito grande na blogosfera, a pressão foi muito grande em cima da TV Câmara, eles tiveram que recapitular e recolocar o link lá na internet. Depois o diretor da TV Câmara deu uma entrevista inacreditável no site Comunix, que é um site de jornalismo, né, dizendo que assessores do Gilmar Mendes tinham pedido a retirada. Olha, assessores, seja lá que assessores sejam esses, pediram a retirada de um programa de uma TV pública e ele foi retirado. Qual que é a regra para se fazer isso? Que sistema que pode funcionar dessa forma? É impossível, você não tem essa relação sobre a questão da TV pública, da informação pública, o direito de acesso à informação pública e a democratização da informação no Brasil passa pela regulamentação, e aí eu acho que o Alípio tem muita razão, tem que haver um controle social sobre essas coisas. Tem um controle social dentro de regras muito claras, que possam ser verificadas pelo cidadão. Porque depois que houve isso, Beto, eu fui procurado por jornalistas que trabalham na Agência Senado, TV Senado, Agência Câmara, TV Câmara, que vieram assim apavorados, né? Pelo amor de Deus, não diz que eu te falei isso, não conta para ninguém, isso não pode sair dessa nossa conversa. Muitos deles são censurados sistematicamente dentro dessas televisões por pressão direta de deputado e senador. E existe aí um nexo que acho que é importante, a gente talvez falar sobre isso mais tarde, que é o nexo entre o financiador de campanha, que é um financiador de campanha em potencial, que é o banqueiro Daniel Dantas, políticos que dependem disso e empresas de mídia que, principalmente numa situação de crise econômica, dependem muito desse patrocinador. Cada vez existe mais, um nexo aí, né? Uma relação de dependência. Uma relação de dependência aí toda. Olha, começaram a chegar algumas participações dos nossos telespectadores, nós estamos aqui aguardando que vocês participem mais. Eu vou deixar no ar antes de nós fazermos